Olá, internautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quero deixar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, certos dos nossos livres pensadores, inscritos que acompanham o meu trabalho, e ao religioso que é aqui dentro do canal, caiu aqui de paraquedas, né? Fico alerta. Aqui eu contesto todo o sistema religioso, mas principalmente o cristianismo. E a razão é muito simples. Nascemos em um país debaixo do jugo romano, quando criança, sem saber o que está acontecendo, mergulhados em uma banheira fria de templo ou igreja, passamos uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa farsa, que é o cristianismo, criada pelo Império Romano. E o pior de tudo, passa isso de geração em geração e tem sido assim há mais de 2000 anos, essa fraude criada para manipular. As religiões são criações de homens para manipular as pessoas. Este vídeo de hoje eu vou mostrar aqui exatamente isso. Religião, saiam desta prisão. Tentar tirar você. Eu vou mostrar aqui os textos onde, uma parte dos textos, né, dos milhares de textos que eles colocaram lá para te manter preso, acorrentado a esse sistema religioso perverso. Não é somente o cristianismo. Quando eu falo aqui sistema religioso, são milhares de livros sagrados, milhares de religiões, milhões de deuses ao redor da terra e divindade alguma que jamais se apresentou para toda a humanidade. Você não para raciocinar? Crente. Homens criam Deus, não deuses criam homens. A razão de falar mais do cristianismo é esta. Estamos debaixo do jugo romano, uma religião que foi trazida aqui para o Brasil em braços de homens, atravessou o Atlântico de navio, matou as divindades indígenas, tomou-lhe as terras, escravizou os índios. E hoje nascemos aqui debaixo do jugo do cristianismo e você bate no peito e diz que é cristão, sendo que essa sua divindade não está no mundo inteiro, meu querido. É uma divindadezinha novinha, recente. Tudo isso começou com o povo do deserto, aquele povo que pairava ali, lá no meio do... Antes eu quero aqui mandar um grande abraço a todos os canais ateístas, né? Os amigos ateus que têm canais ateístas, que batem de frente com esse sistema, são perseguidos, ameaçados constantemente. Os caras mandam até ligação para os caras, né? Os youtubers dos canais ateístas, ameaçando, né? O ódio desse povo aí, povo de Deus, dessa divindade maravilhosa que o crente arroga que Jesus é amor, que Deus é amor. Que porra nenhuma, rapaz. Deus algum existe. Homens criam deuses, não deuses criam homens. E esse povo do meio do deserto criou a divindade para eles. Era um povo que parava ali no meio do deserto, os hebreus, de tenda em tenda, como nômades ciganos, sem terras, né? Viviam em tendas com Deus de tenda. A divindade deles nunca deu qualquer tipo de tecnologia, seja ela água encanada, energia elétrica, né? Gás ou remédio, a coisa mais simples. O povo, no entanto, cortava o prepúcio das crianças para fazer aliança com essa divindade com uma pedra afiada no meio do deserto. Um povo, nossa, completamente brutal. É tanto que a divindade deles é a imagem e semelhança desse povo. Olha, das milhões de religiões, das milhares de divindades, milhões de livros sagrados, são as três piores. Foi esse povo que criou, que deu origem a essas três piores religiões expansionistas. Exatamente a religião que chegou aqui no Brasil, saída de lá do Oriente Médio, passando pela Europa, chega aqui exatamente na América do Sul, trazida em braços de homens, né? Expansão, escravizou os índios e hoje, sobre o fio da espada, você é cristão. Nem sabe por que é. Tem, ó, sangue, muito sangue na mão. Esse povo lá do meio do deserto, rapaz, os hebreus, tinha uma puta do inveja dos médios, persas, egípcios, babilônios, sumérios, acadianos, muitas outras assírios, muitas outras civilizações que eram politeístas e civilizações prósperas. No entanto, esse povo vivia no meio do deserto comendo poeira. E aí cria uma divindade para eles, que no começo era politeísta, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era o deus El. Inclusive, todo sufixo dos anjos termina com El, Gabriel, né? E por aí vai, sabe? E já no segundo capítulo é quando chega em Canaã, que também era politeísta Canaã, tem o panteão cananita, mas aí vem o Moisés, também nunca existiu, sabe? E ali engole as outras divindades, cria a divindade Yahvé. E aí, a partir de então, isso foi criado lá com o rei Josias, lá no templo, lá, onde diz ter encontrado o livro de Deuteronômio, colocou o próprio nome dele lá, como um dos, né, profetas lá, e a partir de então, tenta reunir o povo judeu, né, ali na mentira que eles criaram. E aí essa religião deu origem ao quê? Judaísmo, cristianismo e islã. Vem depois o cristianismo após expansão, invadir terras demais, agora abandona o panteão romano e aí cria o tal do Cristo,
que nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso que nasceu em um país cristão e acredita, porque o crente não vai atrás da história. Pega a porcaria da Bíblia, lida pelos outros para ele, lê alguns textos e acha que sabe tudo e que essa divindade existiu. Divindade alguma jamais existiu. Quando você compreender isso, você vai sair desse labirinto, dessa escravidão onde você vive. E você, olha, bota uma coisa na sua cabeça. Você não é bom porque a divindade te fez bom, não. A sua índole é que te faz bom. Religião, divindade alguma muda caráter de ninguém. E é por isso que dentro da igreja, e inclusive o próprio Jesus, eles colocaram lá, né? Que veio para os doentes, né? Exatamente, veio para bandido. Né? Essa religião foi criada para bandido se esconder dentro dela. Porque o que mais tem dentro das igrejas, salvo alguns inocentes que estão lá, é por isso que nós lutamos para tirar, mas a grande maioria são marginais, bandidos escondidos atrás da Bíblia. Né? E diz, não, porque agora eu matava, eu roubava, eu estuprava, eu era traficante, eu furei, eu fiz isso e aquilo, agora não faço porque Jesus me perdoou, salvou. Mentira, cara. Tu sabia que ia ou ser preso ou morto, aí agora se esconde aí atrás. Mas a tua índole continua perversa. Pode ter certeza disso. Sabe? Porque se você precisa de uma divindade para te controlar, é porque você, na verdade, é mesmo um mau caráter. Tá ouvindo, crente? Eu estou aqui para tirar as pessoas de bem daí de dentro dessa porcaria, desse lixo. Pessoa de bem sentada ao lado de bandidos. Principalmente os líderes religiosos, né, que enganam vocês com uma roupa pomposa em cima do púlpito, né, se achando, né, mais próximo dessa divindade que eles sabem que não existe. Porque os grandão sabem que não existe porcaria nenhuma. É tanto que estão esperando essa divindade voltar, mas não pegam o tesouro que eles roubam de vocês para devolver para os pobres. Porque o dízimo, na verdade, era para o órfão, a viúva e o necessitado. Esse dinheiro vai para os líderes. Só teu, crente, ovelha. Lá eles vão arrancar tua lã, tua pele, comer tua carne e teus ossos vão ficar de troféu para escravizar teus próprios filhos e netos, bisnetos, trisnetos, tetranetos, porque você vai deixar essa porcaria de geração em geração se não fizer algo agora. Os ateus é que estão fazendo, dando a cara para bater, sendo ameaçado constantemente, para tentar te ajudar, sem interesse algum. No vídeo de hoje, eu vou tentar mais uma vez te ajudar aqui, tá? Assim como os outros canais ateístas. A Bíblia, o crente diz que é a inerrante palavra de Deus. Na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, milhares de contradições e muita perversidade. Um instigador de muita atrocidade. A Bíblia instiga homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, muita mentira e muita barbaridade. Além disso, a Bíblia, o gibi da criança crescida, contém muita fantasia, ficção. No mundo real, você diz que é ficção, crente. Mas dentro da Bíblia, tudo é possível para o seu super-herói, não é? O Jesus super, né? Popstar da Galileia, o super-herói do crente. Pode tudo lá dentro da Bíblia, né? O Deus bíblico, que o crente arroga ser bom, que de bondade não tem porcaria nenhuma. Lá dentro tem cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, vara que se transforma em serpente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo e a Virgem Mary, criada pelo Império Romano, que deu à luz o seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. História do cristianismo, que você arroga ser bom, né? 720 anos de inquisições, matando, roubando, pilhando, roubando tudo das pessoas. Mesma coisa do povo hebreu, mesma coisa do povo judeu e a mesma coisa do Islã. 3 religiões descendentes dessa mesma divindade criada por um povo do deserto, que por inveja dos outros povos, criaram uma divindade e a denominaram de Senhor dos Exércitos, apenas para impor medo sobre outras nações. Essa divindade que fez agora uma aliança com eles, né, para matar outros seres humanos, que segundo o livro que eles próprios escreveram, teria criado tudo, todos o universo, mas agora escolheu este povo para matar outros seres humanos. Entrava em outra terra, matava, roubava, pilhava, destruía, queimava tudo, roubava o que dava para levar, o que não dava eles queimavam, e levava apenas as virgens, as criancinhas virgens, como escravas sexuais de brutamonte. Da divindade que você adora, do povo que você diz ser, né? Que não é porcaria nenhuma, porque o povo judeu já não existe, a descendência original há milhares de anos. Né? Historiadores já falaram. E você acredita. E agora acredita nesse Jesus Cristo, né, criado pelo Império Romano, que foi ali criado apenas, né, para conter a guerra judaica. O Império Romano que se expandiu demais e tinha muitas divindades nessas outras terras. Ele agora aboliu o panteão romano, criou o Jesus Cristo, principalmente compilando a Bíblia e o Novo Testamento lá no concílio, né, de Nicéia em 325, depois oficializado com o imperador Teodócio, apenas para quê? Para que o Império Romano tenha
um monoteísmo, um sacerdote ao lado ali do imperador, ou do faraó, ou do presidente, tanto faz, né? Seja qual for, né, o sistema governante, é muito útil ter apenas um sacerdote, porque ele comanda toda a ovelha, que é a base da pirâmide, que é você. Então, crente, vamos ao vídeo. Antes eu quero dizer que o cristianismo é repleto de homicídio, genocídio, tortura, perseguição, exploração de credibilidade popular, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, acobertamento, repressão, evasão, corrupção, desvio, submissão e inquisição. Nas inquisições, matavam todos da família, acusando de heresia, bruxaria, para ficar com os bens. É por isso que a Igreja Católica é podre de rica e os crentes continuam nessa mesma pisada, né, de roubar o povo, né, dizendo que Jesus está próximo. Corra para a igreja para dar seu dinheiro, seu carro, sua casa, a chave do carro, venda sua geladeira, venda sua televisão, dê tudo, dê o fundo das calças e empreste sua mulher para o pastor, porque Jesus está voltando. Seu otário. O crente gosta de dizer: irmão, aceite a Jesus Cristo, sua vida vai mudar para pior. Essa porcaria vai te escravizar, né? Se você é escravo de bebida, de álcool, de droga, qualquer que seja, tem outro jeito de você sair. Basta você ter força de vontade e tem tratamento, né? Agora, se você é marginal, bandido de má índole, né, você se esconde atrás da igreja, porque para isso não tem tratamento, não. Então vamos lá, pessoal. Dentro da igreja, Jesus não salva porra nenhuma. O crente gosta de dizer também: irmão, saia da igreja, né? Não saia da igreja, porque se você sair e se afastar de Jesus, a sua vida vai de mal a pior. E sabe que isso pode acontecer mesmo? Sabe por quê? Porque os irmãos vão fazer tudo para tirar teu emprego, né, para perseguir você, para perseguir sua família, para degredir sua imagem. Onde você for, vão tentar te prejudicar, para dizer que é porque você abandonou essa divindade sacana, safada, que quer você ajoelhado aos pés de homens. Porque homens criaram deuses, né? E colocou inclusive você, mulher, tirada da costela do homem, para você submissa ao homem, e você fica acreditando que ele está falando com essa divindade lá em cima. E você é submissa à Bíblia. Eu já fiz vídeo sobre misoginia. Mas vamos em frente, gente. Vamos lá. Ele disse: se você negar Jesus, né, ele te negará, né, na árvore da vida, né? E citam textos bíblicos, inúmeros textos, como eu vou citar aqui, para te manter preso dentro do aprisco. Como João capítulo 3,18, que diz: aquele que crê, que não crê, aquele que crê, que não crê, não será salvo. Mas o que crê, né, o que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. João capítulo 3,18. Você tem que observar que isso aqui, esses textos desses caras inventaram para te manter dentro do aprisco. Eu vou mostrar textos aqui onde eles pregam na igreja, que é exatamente para te manter preso, e vou mostrar a cara real dessa divindade, que você deve largar essa porcaria. Então aqui diz a falácia aqui do líder religioso. O líder religioso ele vai falar o seguinte, né? O diálogo para você vai ser esse aqui, dos religiosos, né? Sair da igreja por conta de outras pessoas não é nada bom você sair da igreja por conta das pessoas, né? Pois nós estamos lá para servir a Deus e não a pessoas. Isso aqui o líder religioso vai falar porque ele vai poder roubar, sair com as irmãzinhas, né? Gastar o teu dinheiro, o teu suor, e você não vai poder falar nada, porque o seu babaca, sabe o que é que você vai dizer? Ah, se o pastor está roubando, como até aquele Silas Malachi, aquele safado falou, né? Ah, se o pastor está roubando, você fica na sua, não fala nada, é problema dele, ele que vai dar conta com Deus. Ele que vai prestar conta com Deus, mas ele te castiga na hora que você fez alguma merda, né? Ele te pune, né? Ele te põe o medo na cabeça, mas ele não. Ah, não, o pastor que paga com Deus. Por que esses caras juntam tanto dinheiro? Porque não acredita, porra. Eles próprios sabem, na verdade, que essa merda não existe. Só você acredita, ovelha. Ele continua dizendo, né? Aquele que sair da igreja por conta de murmuração, de conversa dos outros, não está fazendo a coisa certa. Não, não é certo, não. Ao contrário, diz, né? Está dando lugar ao inimigo de acabar com a família de Deus. Ó, bela família de Deus, maravilhosa essa família de Deus, né? Então aquele que sair da igreja, né, não pode, né? Tem que estar preso ali, atrelado. Então você também não pode falar dos políticos que roubam, né? Você vê o pastor roubando, estuprando, fazendo todo tipo de ruindade. A gente vê por aí, tá aí, os padres, tudo. E você continua dentro disso, cara. Porque você não vai na história. Nós vamos aqui na história, abrimos a Bíblia para mostrar como ela é. Um livro podre, nojento, escrito por homens. Divindade alguma escreveu merda nenhuma, então não para raciocinar, não. Milhões de deuses muito mais antigos nunca se apresentam para a humanidade. O cara cria uma divindade essa que precisa agora de um pau mandado para escrever para eles. Porque nem sequer escrever eles conseguem escrever. Nem o tal de Jesus Cristo não tem uma linha escrita por ele. Porque nem ele, nem os apóstolos existiu. O Zé Jesus Cristo, não existe uma igreja dele antes do ano 325, que foi o concílio de Nicéia. E não era perseguição dos romanos, não, porque foram os romanos que criaram ele. O tal do cristianismo antigo era seguidor de Cristo dos assênios. Era um cara adorado pelos assênios.
que também divindade alguma não é. Assim como existiu Apolônio de Tiana, vários outros, Benjamim, o egípcio, Simão de Perea, Yahushua da Galileia, Yahohana ben Haknol, Manahem. Isso tudo eram líderes religiosos da época que era atribuído para ele ser Messias. E aí o Império Romano se aproveitou disso e criou o Messias dele para ter, inclusive colocou lá a Trindade, que é muito mais antiga, para dizer aos judeus, que era para os judeus seguirem na revolta judaica, para os judeus seguirem agora a divindade romana. E os judeus até hoje não acreditam no Jesus Cristo, porque ele nunca existiu. Pelo menos 40 historiadores da época viveram ali para cruzar com ele na esquina, fazendo qualquer tipo de milagre. E nada falam, né? O que tem da Igreja Católica é tudo fraude, pode ter certeza, fraude. A Igreja Católica é perita em fraude, até porque a Bíblia é uma fraude, todas as religiões são fraudes e plágio. Seguindo, pessoal, quando passamos por algum desentendimento na igreja, devemos buscar mais a Deus, né, e orar pela pessoa, mesmo nós sabendo que o erro partiu dela, foi causado por ela. Não podemos odiar, muito menos guardar mágoas. É mesmo. Mas eu vou mostrar o texto aqui que o Jesus diz isso. Calma um pouquinho. Temos que amar e orar todas as pessoas. Observe a falácia do pastor, porque isso a Bíblia diz mesmo. Temos que orar todas as pessoas, né? Mesmo aquelas que nos amam e também as que nos perseguem. Isso é uma grande mentira, né? Cristão nunca foi perseguido. É uma grande fraude para colocar-se como vítima, né? Aí continua dizendo a falácia do líder. Medite na palavra do Senhor com estes versículos abaixo, que é para manter você. Ele cita o versículo, você não lê sequer o contexto, não entende porra nenhuma e você cai na armadilha, no labirinto religioso. Então vamos lá. Saiba como evitar murmuração, sabe como evitar conversa, né? É o medo que o líder religioso tem do ateu. Porque o ateu vai na história e prova e mostra, conhece a Bíblia muito mais do que o religioso, e mostra a real. Ele tem um puta do medo, né? Então, saiba como evitar conversas, né? E ser forte diante das tentações do adversário. Ele diz que o adversário é o diabo, Satanás, demônio, que nada mais são que palavras, assim como inferno, nada mais é do que sepultura, lá no hebraico, quando se traduz pela Septuaginta para o grego, aí pega-se o inferno de Hades. E as palavras, né, Lúcifer, portador da luz, seria o próprio Jesus, né, Satanás é acusador, demônio, força, impulso, e diabo é adversário. Só isso, palavras, né? Saiba como evitar a murmuração do adversário, que quer tirar, né, o povo de Deus da graça. Usando aqui texto que eles pegaram muito do grego. Quando tiraram lá, por que pegaram do grego? Porque Roma havia dominado a Grécia. Roma havia dominado a Grécia e agora queria derrubar o panteão grego, mas o povo acreditava nas divindades gregas, no panteão grego. Quem é o inferno? O inferno é o inferno de Hades. E quem é Deus? É Zeus. Deus é Zeus, né? Sendo que na etimologia da palavra é realmente papai do céu, né? Mas eles pegaram tudo isso. Graça é uma deusa grega, né? Graça é uma deusa grega. Na realidade, grego, ela é nice. Quando traz por romano, fica graça. Então, graça, vitória, glória, são tudo deusas gregas. Eles trouxeram tudo para isso e você... É como Amém. Amém é Amon-Ra, não é? Lá no Egito, eram os dois deuses, a junção de Amon e Ra. Amon-Ra. Aí na transliteração ficou Amém. E hoje você dá glória a várias divindades e nem sabe, né? Ou dá glória ou, né, graça, vitória. Seguindo, pessoal. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros. O crente é o bicho mais discordante do mundo. Eles só vivem brigando essa desgraça. Tanto que só em 2010 eram 40 mil denominações só do sistema religioso protestante que já havia separado, roubado a Bíblia, o Lutero lá da Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica já tinha tido racha também com a Igreja do Oriente. Tanto que o Vaticano, a Igreja do Oriente, não deve obediência ao Vaticano, né? Foi o cisma do Oriente. Por isso que tem a igreja lá ortodoxa, né? Já é o cisma, já tinha rachado entre ela e várias outras denominações. A própria Igreja Católica mandou matar várias outras denominações da própria Igreja Católica, como é o caso dos albigenses e vários outros, porque discordava do papado. E aí depois vem a igreja protestante, o Lutero, aí eram 40 mil denominações só aqui no Brasil, e se abria 14 mil por ano, porque dá muito lucro. O próprio chapeleiro maluco era parceiro do Edir Placebo, da Unibostal. E aí ele viu que o Edir Placebo estava enricando, e aí vai e abre a dele, a Mundial. E também está podre de rico. É assim que funciona, minha gente. É dinheiro. Olha, não existe divindade. Divindade, se existe, é mamon, é dinheiro. É a própria porra que tem dentro da Bíblia.
E é isso que eles mais adoram, é o que o crente mais adora. O crente só corre para a igreja por duas coisas, para pedir ou com medo do tal do inferno, que o cu do crente se pela, com medo dessa porra desse inferno que nem existe, né? Então vamos lá. Aí diz, Senhor Jesus Cristo, suplica a todos que concordem uns com os outros, né? Mandando os crentes concordar uns com os outros, né? A Bíblia. Para que não haja divisões entre vocês. Não haja divisões, é o que mais tem. Antes de todos que estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Aí é o que eu digo. Cadê o espírito pombo para dar um entendimento a todos os líderes religiosos para ser uma igreja só? Por quê? Não é a orientação do pombo tarado? O comedor de virgem? Por que o pombo não dá orientação para ser um só pensamento, como a própria Bíblia mandou? Vamos lá. Porque não existe, minha gente. Né? 1 João capítulo 4, versículo 20 ao 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão e quem vê, não pode amar a quem não vê, que é a divindade, né? Você vai amar a Deus, nós somos em mais semelhança de Deus, deveríamos ser invisíveis, para começo de conversa, né? Essa porra nunca se apresentou. E você não precisa defender ele não, crente. Reze aí, ore para essa desgraça aparecer aqui para mim. Ou ele ou esse espírito pombo, tarado, sem vergonha, ou esse Jesus Cristo de bosta. Sabe quantas vezes vai aparecer? Nunca, né? Mas vamos lá. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Foi mesmo? Por isso que a gente diz, cara, são mais de 30 mil contradições dentro do livro Bíblia. Sabe? O próprio Jesus, inspirado pelo pombo tarado. O filho do pai, que ora ele é o pai, ora o pai é ele. Ora ele e o pai são um só. Sabe o que é que ele diz? Ele diz aqui para amar o seu irmão. Né? Mesmo aqueles que o perseguem, que o odeiam, não é mesmo? Ele não disse aqui, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21? É mesmo? Olha o que ele diz aqui em Mateus 10, 34. Não cuidei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas vim trazer espada. No apócrifo, ele diz fogo, guerra e espada. Aí eles amenizaram, né? Aí continua dizendo, vim pôr em dissensão o filho contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. O que é que essa porra veio colocar? Dissensão na família, né? Ele também diz em Lucas capítulo 19, 27, quanto àqueles que não me tiverem como Senhor rejeitando meu reinado diante deles, trazei-o diante de mim e matai-os diante de mim. Como é que ele diz aqui para amar o irmão se ele manda trazer quem não aceitá-lo? Tu não para raciocinar não, crente. Que isso aqui são armadilhas que ele coloca para te manter preso. Só que quando alguém pergunta alguma coisa, eles já vão lá e empurram o texto dentro da Bíblia. Continuando. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Até parece. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas alguns já costumavam pular fora da igreja, né? E aí ele dá o alerta aqui para não saírem da igreja, que pondo medo. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Isso foi escrito lá, no cara que escreveu Hebreus, lá, há mais de 2000 anos atrás. Se aproxima o dia. Cadê esse filho de uma rapariga? O jumento dele quebrou aonde? Que esse bosta desse Jesus não volta. E se nós ateus deixarmos, vai ser mais 2000 anos de escravidão. Eles querem você escravo, atrelado, preso, meu nobre. Saia disso. Saia disso, senhora. Salmos capítulo 133, versículo 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Até parece que crente vive em união. É tudo falso, tudo mentiroso. Como é óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e a barba de Arão, até a gola das suas vestes, né? E como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Cacete. Tiago capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Isso é o que crente mais faz, para cortar. Falso pra cacete, crente. Não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Está às portas, crente. Quer dizer que ele está voltando. Então pega todos os teus bens, igreja católica. Líderes religiosos, pastores. Vende teu jatinho. Tem um pastor aí, o chapeleiro maluco, tem não sei quantos jatos, fazendas, né? Porra, os caras nem os impostos pagam, cara. Eles são abolidos de impostos, mas mesmo assim eles não pagam nem o aluguel dos templos dele.
Nem o imposto da casa deles. Ele bota, o Edir Placebo botou a casa dele no nome, a mansão dele, no nome da igreja, para não pagar imposto, para não pagar o IPTU. Puta que pariu, velho. Cabaré do caralho. Judas capítulo 1, versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando descontentes com a sua sorte e seguem aos seus próprios desejos impuros. São cheias de si, adulam os outros por interesse. Isso aqui pode botar na cara que isso aqui é religioso. É o líder religioso isso aqui. Né? Até porque a própria Bíblia diz que são cães gulosos. Está falando dos sacerdotes, que seriam os pastores e padres hoje. Alegrei-me quando me disseram, o crente otário, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Salmo capítulo 122, versículo 1 ao 2. Isso é mais uma contradição da Bíblia, da pornobíblia, da porcaria da Bíblia, porque em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens quando necessita de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida e respiração a todas as coisas. Então, por que você vai para a igreja, crente? Ele está entrando em contradição aqui. O cara diz que se alegra quando vai para a igreja, né? O porra do Jesus, o maluco doidão, chegou lá no templo lá, quebrou tudo lá, que aquilo ali era lei judaica, eles podiam comercializar. O que acontece? Quebrou tudo e disse: não faça comércio da casa do meu pai. Sendo que aqui, será que a porra do Jesus não leu a própria Bíblia dele? Que o pai dele não habita em templo feito pela mão de homens? Como é que ele disse que é a casa do pai dele? Porque ele estava cheio de maconha, né? Na realidade nunca existiu. Entramos num hospício, como falando de Jesus, Deus aqui, qualquer divindade, entramos no hospício para falar com um louco, tentar tirar você da loucura onde você vive. Se você aceitar aqui, se quiser, se não aceitar, tá na porra da tua Bíblia, cara. Estamos aqui para ajudar. Aí o líder religioso continua dizendo na falácia dele: portanto, se Deus nos quer firmes na igreja, não podemos abandoná-las. Mas precisamos seguir em frente, né? Dizendo para os crentes, independente das circunstâncias. Ou seja, deixa o pastor roubar, que é problema dele. Não podemos endurecer deixa o pastor comer as irmãzinhas, né? Deixa os padres ser pedófilos, essa porra toda aí que é problema deles. Ele resolve com Deus, né? Sim, é bom demais, né? Sim, é bom ser divindade, ser líder religioso. Não podemos endurecer nossos corações nem afastarmos de Deus e das igrejas, porque somente juntos podemos florescer e crescer em conhecimento e sabedoria. Mentira, né? Conhecimento e sabedoria porra nenhuma. Aqui em 1 Coríntios capítulo 1, 19 diz que ele vai tirar a sabedoria do sábio e a inteligência do inteligente. Todavia, a passagem mais conhecida é aquela que o rei Davi, o tal do rei Davi, né, que vivia, casou com a filha do rei Saul, mas vivia com o irmão dela, o Jonathan. A passagem mais conhecida do rei Davi, sendo pressionado pelos seus homens para aproveitar a oportunidade de matar o rei Saul na caverna. Respondeu então o rei Davi, né, o Senhor me guarde, né, de que faça tal mal ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, o rei Saul, pois ele é ungido de Deus. 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. Noutra ocasião, Davi impediu com o mesmo argumento que Absai, seu homem de confiança matasse o rei Saul, que dormia tranquilamente, né, ao relento. Né? Não mate, pois, né, quem haverá de estender a mão contra um mijado de Deus, um ungido de Deus, e fique inocente. 1 Samuel capítulo 26, versículo 9. Davi, de tal forma, respeitava Saul como ungido, mijado do Senhor, que não perdoou o homem, né, que o matou. Então Davi não perdoou e disse o seguinte: como não temestes a estender a mão para matardes o ungido do Senhor. 2 Samuel capítulo 1, versículo 14. Esta relutância de Davi em matar Saul, por ser ele ungido do Senhor, tem sido interpretada por muitos evangélicos como um princípio bíblico referente aos pastores e líderes, a ser observado em nossos dias nas igrejas cristãs. Ele, né, o líder religioso pode fazer o que for. O rei Saul era um puto de um vagabundo, matador, sanguinário, assim como o rei Davi. Mas o rei Davi não queria matar ele porque ele era um mijado do Senhor, né? Para eles, uma vez que os pastores, bispos e apóstolos são os ungidos do Senhor, não se pode levantar a mão contra eles. Isso é, não se pode acusá-los, contradizê-los, questioná-los, criticá-los e muito menos mover qualquer ação contrária a eles. Veja só que merda, né? Pode nem questionar, nem criticar. Os caras estão protegidos, porra. Por um livro velho escroto, escrito por essa raça escrota, né?
A unção do Senhor funciona como uma espécie de proteção, né, imunidade dada por Deus, entre aspas, que divindade alguma existe, entenda, né, aos seus ungidos. Ir contra eles seria ir contra o próprio Deus, a própria divindade, né? Salmo capítulo 105, versículo 15, olha o que diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Por isso que os caras fazem de pinta e borda. 1 Crônica capítulo 16, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles respondeu o rei dizendo: não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Assim é fácil, cara. O cara roubar e ser protegido por um livro escroto desse, porque o povo, vocês, seus burros, é que protege esses caras, ainda dão na boquinha deles para eles viverem no luxo. Eita. Aqui, hein? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixei a vossa congregação como é de costume de alguns, antes admostramos uns aos outros e tanto quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia, mesmo que aquele mesmo texto, porque se pecarmos voluntariamente, depois temos recebido o conhecimento de verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aqui em Mateus 18 diz o seguinte: ora, se teu irmão peca contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas todas as palavras dele seja confirmada. E se não escutar dizendo a igreja, né, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, quando é a ovelha, aí a ovelha é punida. Mas quando é o líder religioso, passa em branco. Que se foda, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao 13, nesse trecho da Bíblia, o apóstolo Paulo, o tal mito que nunca existiu, pede que a congregação de Coríntios expulse do seu meio um pecador manifesto e impenitente, e recomenda que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não será esta uma disciplina diferente da que é prescrita em Mateus 18, versículo 15 ao 17? 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 ao 6. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos vossos anciões, aos vossos líderes religiosos. Ancião os líderes, ainda hoje, nas testemunhas de Jeová, chamado de ancião, mas é pastores, padres, sacerdotes. E sede todos julgados uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8 ao 9. Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto é aos próprios irmãos, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então aqui, olha só o que ele diz, né? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Olha quem se fode aqui. Não vos enganes, nem impuros, nem idólatras, mas o crente condena o católico que adora imagem, mas ele adora a Bíblia, que é um livro podre escrito por homem, né? Adora a Bíblia e adora os líderes religiosos, o pastor, né? Nem adúlteros, já tem muita gente fora disso aí, inclusive eu. Nem eu, entre aspas, porque eu sou solteiro, né? Então, não sou adulto, sou solteiro. Né? Nem afeminados, olha aí. E tem homossexual que vai servir essa divindade, né? Você não vai entrar no reino de Deus. Nem sodomitas, nem ladrões, pastor já está fora também, nem avarentos, nem bêbados. O próprio Jesus não iria entrar porque era um cachaceiro da porra, ele próprio transformava água em vinho, ele bebia pra caralho. Nem maldizentes, nem roubadores não herdarão o reino do tal do Deus que você acredita ser, né, maravilhoso. Vou pular aqui, senão não vai dar tempo. Congregar, o que é congregar, né? Como está em Hebreus capítulo 10, 25, né? Não deixe a congregação como é do costume de algum. Congregar é o mesmo que fazer parte do corpo de Cristo, né? Segundo a literatura que está nele.
como foi dito, está em mim, João capítulo 15, versículo 4. Aqui mesmo, neste comentário aqui, eu coloquei um texto falando sobre estar em Cristo. Entretanto, ainda há um ponto que desejo abordar neste texto aqui. Qual é o ponto? Por que você vai à igreja? Então, a oração que fazemos, olha o que diz, a oração que fazemos, a falácia religiosa, a oração que fazemos em nossa casa é completamente diferente daquela que fazemos na casa de Deus. Mas o Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então, qual é a casa de Deus? Né? Então, ele continua dizendo, fazemos na casa de Deus, ainda que as palavras usadas sejam as mesmas. O louvor que entoamos em qualquer outro lugar, casa, carro, trabalho, transporte, rua, inclusive que a Bíblia diz, querem orar, não faça como os hipócritas gritando no meio da praça. Vai, tranca-te no teu quarto e ora. Mas aqui eles pregam uma falácia completamente diferente. O louvor que os crentes entoam em qualquer outro lugar, casa, carro, trabalho, transporte, rua, ou seja, é completamente diferente daquele que entoam diante da presença divina, né? Dentro da congregação, para te manter preso, atrelado, gente. Caramba! A adoração que os crentes entregam a Deus, onde quer que estejam, é diferente daquela que entregam a Ele quando estão dentro do templo do Criador de merda, criou bosta nenhuma. Gente, tem muito mais textos aqui. Mas eu não vou poder mostrar porque não vai dar tempo. Deixa eu mostrar isso aqui. 1 Coríntios capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembreis a mim, né? E retendes os preceitos como os entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça do varão e o varão é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas a toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada, né? Rapada, porque eles rapavam a cabeça das escravas, né? Então a mulher, ela tem que orar com a cabeça coberta. Por isso que antigamente até minha avó usava aquele troço na cabeça lá. E os muçulmanos até hoje usam, né? Aquele troço lá. Então, gente, essa divindade, todos esses textos, muito mais outros, são colocados para te manter preso lá dentro do aprisco. Para toda vez que você questionar, eles te manter escravo, preso lá dentro. Essa divindade não é boa. Eu vou te mostrar alguns textos aqui para alertar você, né? Primeiro, o Deus bíblico em Isaías capítulo 45, versículos 6 e 7 diz o seguinte: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Primeiro ele diz que é o Senhor e não há outro, porque era um povo que criaram uma divindade para eles e como sabendo que havia outras divindades e outros povos, a qual agora é inimigo deles, porque essa divindade diz ou adora eles ou tem que matar aqueles povos. A Bíblia inclusive diz que você tem que matar seu irmão, seu parente, seu vizinho, se tentar pregar outra divindade para você. Agora olha essa divindade como é maravilhosa. Números capítulo 31, versículo 17 e 18. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas virgens que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixais viver para vós, para eles usarem, os soldados. Lamentações capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz o seguinte: os que foram mortos à espada estão melhor dos que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definharam pela falta de produção das lavouras. Olha que divindade maravilhosa. Jeremias capítulo 16, versículo 4. Morrerão em enfermidades dolorosas e não serão planteados, ninguém chorará por eles, nem sepultados, ficarão ali a céu aberto, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de manifesto para as aves do céu e para os animais da terra. Ezequiel capítulo 2, capítulo 21, versículo 3. Assim diz o Senhor: estou contra você, uma vez que eu vou levantar a minha espada contra o justo e o ímpio, empunharei a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Ezequiel capítulo 9, versículo 4, versículo 4 ao 6. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres e crianças de peitos até exterminá-los, mas a todo homem
que tiver um sinal, não vos matei, e começai pelos meus santuários, e começaram pelos mais velhos que estavam diante da casa. Números 25, versículo 4 e 5, disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao sol diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel, ele castigando o próprio povo dele. Então Moisés disse aos juízes, né, de Israel, cada um mate aos seus homens, e se juntaram a Baal-Peor, Essa divindade é tão maravilhosa, sabe que ela diz aqui em Isaías capítulo 14, versículo 21 e 22, preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos pais, seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham as cidades. Levantei-me-ei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, e exterminarei de Babilônia, né, o nome, né, e os sobreviventes, e o filho e o neto, diz o Senhor dos exércitos. Salmo capítulo 137, versículo 9, feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçá-los contra as rochas. Deixa eu ver se dá tempo aqui, rapidinho, de mostrar aqui mais um texto para vocês. Vamos lá, rapidinho aqui, Isaías capítulo 13. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós, né? Assai uma bandeira sobre um monte escalvado, um monte sem árvores. Levantai a voz para eles, acenai-o com a mão para que entrem pelas portas do príncipe. Eu dei ordens aos meus santificados, aos sacerdotes, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, a ira do teu Senhor, os que exaltam a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe. Desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra, né? Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem o Todo-Poderoso com assolação, né? Pelo que todas as mãos se debilitaram e os corações de todos os homens se desanimará, né? E a assombração Sião e apoderação deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente, cada um, né, se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, né, horrendo, com furor e ardente para pôr a terra em assolação e destruir os pecados dela. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão de brilhar a luz. O sol escurecerá e nascerá a luz, não fará, né, resplandecer a luz. E visitarei sobre o mundo maldade, sobre os ímpios e a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei, né, a soberba dos tiranos. Farei com que o homem seja mais precioso do que, né, o ouro puro, e mais raro do que ouro fino de ouvir. Pelo que farei estremecer os céus. Nossa, não vai dar tempo não. Estremecer os céus. Farei estremecer os céus e a terra, e se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da ira do Senhor. E cada um será como a coça. Onde é que está aqui? E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violentadas, estupradas. Eis que eu despertarei contra eles os medos que não farão não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Vai destruir e matar todo mundo. E o tal do Jesus Cristo disse ali, né, que veio para matar todo mundo também ali, em Lucas capítulo 19, 27, e quanto àqueles que não me tiverem com o Senhor rejeitando meu reinado, trazer diante de mim, matar diante de mim. Então, largue
a religião. Saia disso, que o mundo vai ser muito melhor sem essa porcaria, sem essa escravidão. O que vale é o seu caráter, a sua personalidade. Se você é uma pessoa boa, não é a religião que vai te moldar, não. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, pessoal.